Se a gente é hedonista nesse ponto, tem um lado que a gente fala, por que eu tô fazendo isso? Tanto é que a maioria dos hedonistas É vazio. é vazio. A prova que eles são vazios é que ele não consegue ser hedonista sozinho. Quando o sexo... Porque pensa, não, se eu pensou azarar a mulherada toda, eu vou falar em linguagem bem escrota, que essa é a linguagem que o pessoal fala. Se eu azarar as mulherada toda, pegar as mais bonitas, eu vou estar feliz. Aí ele azara uma, daqui a pouquinho, ele já não está aguentando mais, ele olha para a mulher mais bonita, porque eu sei, não vou dar nome por questão ética, eu sei porque já teve gente famosa que numa conversa aberta falou comigo assim, Rodrigo, eu cheguei ao ponto, antes de encontrar Deus, que eu ficava no hotel com duas mulheres assim, perfeitas, que não tinha defeito, da unha do pé ao fio do cabelo. Parece que a mulher era um Photoshop andando. Eu acordei com duas na cama, que eu tinha transado com elas a noite toda. E vazio. E Esse cara sou eu. Eu falei com ele. Pronto, vamos lá. Foi o passado do Maurício isso aí. O que eu sou? Sabe, minha vontade era mandar as duas embora. Eu podia pedir a comida mais cara, eu estava num hotel de luxo. Se o hedonismo preenchesse mesmo, sabe, o Elvis não se sentia tão frustrado. Tem várias histórias. Várias. Então, o que é essa vontade insistente e chata que passa por cima de qualquer valor experimental? Veja bem, eu não estou falando de alguém que está se sentindo culpado porque a igreja diz que aquilo é pecado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando com alguém que ele está tendo tudo que ele quer. E não acredita nisso. E não acredita nisso. Logo ele não sente culpa. Ele não sente culpa. Mas ele está vazio. Ele está vazio. E a prova maior que alguns falam, não, eu estou bem resolvido. Não, não está bem resolvido. A prova que não está bem resolvida é que ele precisa estar alto. Ou com bebida ou com droga. Sim. Ele não consegue ficar lúcido. Vou lembrar qual filósofo, daqui a pouquinho vem nossa, gente. É que ele falava assim, a realidade, ela magoa. A realidade dói. Por isso que a gente precisa da bebida, da coisa, porque ficar sóbrio... Wittgenstein fala, a sobriedade machuca. É dolorida, muito. Né? A sobriedade machuca. E eu até confesso para vocês, se eu não tivesse os valores que eu tenho de céu, não estou falando as leis religiosas, é diferente. Ok. Eu não bebo porque é pecado, eu não fico alto, não é porque é pecado, senão eu vou pro inferno, não. Eu não fico alto porque eu tenho algo a esperar, mas se a vida fosse só essa aqui, cara... Eu, Rodrigo, tô avisando pra vocês aqui de coração. Eu seria o maior fumador de maconha e bebedor de tudo enquanto é coisa, porque eu não ia querer ficar sóbrio. Porque a sobriedade é um saco. Então você tá me falando... Eu vou morrer. Calma, Rodrigo, você tá me falando um negócio que é muito, muito legal. Tá indo pra outro caminho que eu acho muito mais legal até do que eu trouxe. Que é o seguinte, a gente tá vivendo hoje, ainda mais eu que tenho uma crise da meia-idade de 40 anos de idade, que é aquela coisa do tipo... Tá, de um lado tá aqui os prazeres carnais, a vontade de você viver no mundo hedonista e tal, e desse lado, você tá me falando que assim, tem quase o mesmo efeito dessa droga. Tem a droga que você vai usar maconha, vai beber, vai ficar muito louco, porque a sobriedade é chata. E aí você tá querendo me dizer de alguma maneira, eu queria entender como, que a palavra, o propósito religioso, ele tem o mesmo significado para a alma do que talvez isso daqui, só que de uma forma positiva. E como que você busca? Porque eu sei que se eu for no morro agora, eu consigo cocaína, a bebida e o caramba, eu consigo me preencher desse vazio que é a sobriedade. Como? Porque tem muita gente que pode estar assistindo e falando assim, eu não confio no que ele está falando, eu acho papinho de igreja, bababá, esse cara quer me converter. Como que isso pega uma pessoa? Porque uma coisa é, a minha mãe morreu, Deus falou comigo, eu vivi um milagre, parece que o milagre ele aparece na vida das pessoas. E se eu quiser buscar? E se eu quiser buscar Deus, o que eu preciso fazer? Boa pergunta, e eu vou responder, mas eu quero pincelar uma frase que você colocou aí para chocar todo mundo agora. Pô, esse cara quer me converter, quero. Sabe por que eu quero te converter? Não é porque eu sou um crente chato, não é porque eu te amo. Mas é a palavra de crente chato isso daí que você fez. sei. Isso é verdade. Mas a palavra de crente chato é a mesma palavra do cara da academia quando você tá gordo. Tá. É a mesma palavra do nutricionista quando você tá diabético. Não, é verdade. O médico. É a mesma palavra do instrutor. Da mãe. Da mãe. É, sim. As coisas boas nesse mundo são chatas. Quando o cara tá lá assim, vamos lá, vamos malhar, acordar 5 horas da manhã, não tô afim, vamos malhar. Mas é a prova de amor. Eu concordo com você. Irmão, sai dessa cama, vai caralho, vai. Eu tô querendo... Claro, o que é chato, que eu concordo com você, é quando o crente não fala isso com amor, ele fala com julgamento.
Aí eu te dou. Aí você vai Você brilhar. tá entendendo? Olha, eu que estou no céu, eu que sou iluminado. Iluminado, Vou te passar ponderado o e que você tudo precisa mais, vou fazer. te passar. E principalmente, lembra que eu falei da questão da magia usada para entretenimento e a magia Assim? usada para... É a mesma coisa também de eu chegar e usar agora o poder da religião, porque a religião é uma bomba atômica. E ela usada de maneira errada, realmente, ela distorce, ela faz o cara, sei lá, perder tudo. Eu tava assistindo com a Laura agora, não sei se tem problema fazer isso, que não é mexendo de nada, filme chamado Pedaços de Mim. O filme não, uma série. Pedaço É o de Pieces of Mim. Me, né? Acho que é. Não, é brasileiro. Então, é brasileiro. Porque tem Pieces of Me. Pieces of Me, isso aí. Fica aí a dica, Netflix. Fica a dica aí. Fica a dica. É uma dica, gente. É um filme... A gente não terminou ainda, é um seriado. É brasileiro. Da onde que é? Brasileiro? É brasileiro, brasileiro Netflix. Tá. Pedaço de Mim. É a história de uma mulher que ela tem gêmeos, só que um de um homem e de outro. Você sabe que biologicamente isso é possível, né? Eu vi isso daí. Às vezes a mulher, ela engravida, Eu vi isso é Pedaço de Mim. E ela pode engravidar de outro homem. Isso pode acontecer. É muito raro, mas acontece. E no filme pega essa trama, não vou dar spoiler, só dou Mas tem um determinado momento que o marido da mulher, que abandona ela, que rejeita ela e tudo, ele na prisão, alguém joga uma Bíblia na mão dele. E o cara vira um fanático. Aí depois você assiste em casa. Ele pegou a Bíblia, mas para um fim terrível. Aí eu não respondi sua pergunta ainda. O cara que vai buscar. Eu quero buscar essa droga aí chamada religião. A primeira coisa que eu te falo é o seguinte. O primeiro passo. Você usou a expressão, o cara vai subir no morro e vai encontrar a droga. É curioso que na Bíblia também ele subiu ao morro para encontrar Deus. Na Bíblia, numa época que não tinha helicóptero, nem foguete, nem nada, o lugar mais alto que o ser humano conseguia era o topo de uma montanha. Em virtude disso, você sabe que na sociedade a gente tem emblemas. Se eu falar assim, sinal vermelho, para. Isso não funcionava no passado, a gente fala sinal vermelho por causa do semáforo. Bandeira branca, né? A música Bandeira Branca, Abbas. Na época, a montanha era símbolo da presença de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos. Subir até a montanha e encontro Deus. Encontro Deus. Não é que você tinha que subir. Jesus fala o seguinte, quando ele conversou com a mulher samaritana, não importa se Deus é adorado em Jerusalém ou aqui, porque chegará o dia em que o verdadeiro adorador adorará Deus em espírito e em verdade, porque Deus está em todas as partes. Claro. Então esse subir a montanha, eu estou falando apenas em sentido metafórico. Mas essa que é a questão, Rodrigo. A gente mora num país que joga o jogo do tigrinho. É tudo ou nada. Você tá entendendo? Inclusive, muita gente que tá assistindo aqui, sai dessas porra de dinheiro fácil, jogo do tigrinho, porque assim, a gente é um país que se você não é direto, a pessoa ela acredita na metáfora e acha que a metáfora é a verdade. E a gente, se você quer passar uma palavra, que eu acho linda a tua função de amor e vejo que tem uma verdade em você, e deve estar assistindo aqui uma porrada de gente que é muito literal. Outros são mais, digamos, entendem figuras de linguagem. Quando você fala sobe a montanha, o cara entende, tem que subir uma montanha. Sobe a montanha, não encontrar Deus e fala desistir. Desistir, exatamente. Eu estou falando em linguagem metafórica. Suba a montanha também da sua existência. E o primeiro passo, admitir a carência. A falta de... Admita. Descobrir se eu... Tá faltando eu sou vazio. alguma coisa. Se quiser fazer comigo, eu faço. Eu tô vazio, Rodrigo. Tô vazio, exatamente. Primeira coisa. Eu tô. Tá vazio? Eu vou me converter hoje. Não, sério. Eu tô falando sério mesmo. Segundo passo. Eu, uma vez... Também tá vazio. Eu já tive algumas experiências interessantes com ateus que deixaram de ser ateus. Um deles era um médico... Eu não vou falar o nome dele porque não é porque eu estou inventando essas historinhas não, gente, é por uma questão de ética. Sim. A gente tem que tomar cuidado, né? Se você não me autorizou a usar o seu nome no lugar, você me contou uma coisa ali no corredor, eu não sei. Claro. E ele já faleceu. Esse médico, ele viajou comigo para um grupo que eu fiz para o Egito e ele era ateu. Professor de neurocirurgia. E quando eu estava com ele no Egito, no deserto, eu falei com o pessoal assim, gente, vamos fazer uma oração. Esse lugar foi onde Deus passou com os hebreus e tudo. Cada um pega uma dupla e faça uma oração. E eu fiquei com esse neurocirurgião. Ele já me respeitava bastante. Eu estou lembrando até da situação aqui do nome dele e do rosto dele. Porque quando eu falei com ele do papiro de Smith, do papiro de Elbers, que era de medicina, ele falou, opa. E eu citei o papiro, porque são tratados médicos que ensinavam até a trepanação. O que é trepanação? Quando se faz cirurgia cerebral e o sujeito fica vivo depois. O Egito praticava isso 3.000 anos antes de Cristo. Aí,
puxei ele pro canto. Falei, fulano, eu sei que você é ateu. Se você não quiser orar, não tem problema, mas eu convidei você. Aí ele falou assim, não, você pode fazer oração? Eu falei, mas seria tão bom se você fizesse comigo. Admita a carência. Por que eu não estou falando o caso dele? Porque naquele momento ele me confessou que ele estava com um câncer terminal e nem a esposa dele sabia. E na verdade ele estava indo para aquela viagem para procurar já alguma coisa. Que é o cara que subiu o morro. Ele subiu o morro. Só que, o que significa para ele subir o morro? Ele tinha doutorado, ele era professor universitário, não era tão simples admitir. Nem ele estava consciente de que ele estava subindo o morro. Então quando você fala o seguinte, eu estou carente, o seu próprio organismo já está buscando. Concordo. Então o segundo passo, depois de admitir a carência, comece a perceber os sinais do que o seu organismo está pedindo. O que o seu organismo está pedindo. Porque, veja bem, se você fizesse uma entrevista com ele, igual eu tô fazendo com você, doutor falando, quase que eu falei o nome dele aqui agora. Você foi para Israel? Porque não, porque para o Egito e Israel, foram os dois países. Por que você foi para... Não, porque eu queria conhecer as pirâmides do Egito, queria conhecer Israel, queria conhecer lá, eu gosto de história, eu gosto de arqueologia, eu acho fascinante e tudo mais. Mas, não, esse negócio de Bíblia não, eu falei só... Ele ia dar essa resposta. Mas ali nós dois, ele admitiu. Aí eu falei com ele, você está com tumor? Eu tô com os dias contados, eu sou médico, eu sei o que está acontecendo, nem minha esposa sabe. Aí eu falei o seguinte, você não quer fazer uma oração para Deus? Ele falou, eu não sei orar. Eu falei com ele assim, fale apenas o seguinte, Senhor, fulano está aqui. Só isso. Ele falar? Fala só isso, Senhor, se o Senhor existir, fulano está aqui. Fulano é ele mesmo. Ele mesmo. Deus, se você existe, Rodrigo tá Maurício está aqui. Maurício está aqui. Ele falou, Deus, se o Senhor existe, fulano está aqui. Esse cara terminou a viagem transformado. Faleceu, mas numa paz que depois eu recebi todas as informações dos que conviviam com ele e tudo mais. A própria esposa, o que aconteceu nessa viagem dele, que ele mudou. Ele morreu com uma paz, não teve a cura. Sim. Mas teve uma paz tremenda. Então procure os sinais do que o seu inconsciente está mostrando. Eu tenho